Olá pessoal, sejam bem-vindas de novo aqui. Eu sei que eu estou devendo uma série de respostas uh, por causa das perguntas que vocês fazem e eu prometo que essa semana eu vou intensificar as respostas. Vou fazer mais vídeos para tentar não deixar acumular tantas perguntas de tantos assuntos diferentes. Mas para hoje eu peguei no meu celular aqui e fiz uma seleção de 5 amigas que me fizeram basicamente perguntas parecidas relacionadas com o mesmo assunto, ou seja, carboidratos e emagrecimento. Uma delas diz assim: Doutora, me disseram para não comer mais pão nem massa, que vou engordar. Isso é verdade? A outra amiga. Ana, eu tento fechar a boca, não comer nada de carboidrato. E não consigo emagrecer e não consigo fechar a boca. O que eu faço? Me ajuda, por favor. Outra. Doutora, vi um vídeo que manda parar de consumir carboidrato, senão a gente engorda. Me explica? Ok, vamos lá, gente. Vamos lá. Carboidratos são necessários. Carboidratos são fonte de energia. Carboidratos são macronutrientes, assim como as proteínas, assim como os lipídios, as gorduras. Precisamos de carboidrato. Eles nos conferem a energia que o nosso corpo precisa quando estamos em repouso, dormindo, por exemplo, ou quando estamos no nosso dia a dia realizando alguma atividade. Inclusive, o nosso cérebro só aceita carboidrato como fonte de energia. Então veja o quanto eles são necessários. Aí a amiga disse: não consigo deixar de comer pão e massa. Gente, aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês já viram um atleta com acúmulo de gordura corporal? Não, né? E o que mais os atletas comem, e vocês, tanto quanto eu, devem ver as imagens, as fotos nas redes sociais de pratos abarrotados de frangos, de batata doce, de macarrão, enfim, pães também, ovos. Então, me diga, vocês já viram atleta obeso ou com sobrepeso? A resposta, obviamente, é não. Por quê? Porque a atividade física demanda uma maior energia. Então, gente, não adianta somente você ter um padrão alimentar satisfatório, corretinho, tudo certo, se você tem uma vida sedentária. E outro aspecto também, não são somente os carboidratos que podem vir a se transformar em gorduras. Os próprios aminoácidos, né? As proteínas, porque nós peguemos, por exemplo, aqui, carne de gado, carne de frango, ovos, queijos, enfim, as próprias leguminosas, e aqui eu abro um parênteses para vegetarianos e veganos também, né? São alimentos de origem proteica, né? De origem animal, e não as leguminosas, obviamente, mas são alimentos que não têm somente carboidratos, né? Esses alimentos são ou hiperproteicos ou hiperlipídicos. Então não adianta, por exemplo, você não comer, não consumir nenhum carboidrato e comer horrores de proteína. Mas isso já é um assunto
para um próximo vídeo. O que eu quero deixar claro para vocês, para que esse carboidrato se transforme em gordura, não é um processo que ocorra tão facilmente no nosso corpo, muito pelo contrário. São umas 18 ou 19 etapas para que isso aconteça, se não me engano, 18, né? E para que esse carboidrato se transforme em glicogênio, para que esse carboidrato vire a energia que nosso organismo, que o nosso corpo precisa, são basicamente 3 etapas, 3 processos. Então veja a facilidade que nós temos de pegarmos esse carboidrato e transformarmos ele em energia. E o quanto é mais difícil pegarmos esse carboidrato e transformarmos ele em gorduras, em ácido graxo. Basicamente acontecem 2 vias. A via da glicogênese, né, que é o nome desse processo onde é formada a molécula de glicogênio, né? E esse glicogênio é a forma que essa glicose vai ser armazenada no nosso corpo, seja no nosso fígado, no nosso tecido hepático, seja no nosso músculo. Essas 2 vias existem e acontecem, como eu vou dizer para vocês, concomitantemente. A via da formação de glicogênio e a via da formação da gordura. Temos como interromper, se você me perguntar, Ana, dá para interromper essa via de formação de gordura? Absolutamente não, não tem como. O que nós podemos é incentivarmos a via de transformação, a via da glicogênese. Aí sim, não tem como pararmos determinada via. Precisamos sim que essa via da glicogênese seja estimulada. E a melhor maneira de fazermos isso, obviamente, é pela prática da atividade física. Porque não adianta, pessoal, como eu sempre digo, fazer uma dieta perfeita, o Nutri vai calcular, vai te dar um plano alimentar. Se você continuar na frente da televisão, vendo Netflix ou deitado, fazendo nada, tendo uma vida sedentária. São processos que acontecem no nosso corpo e todos eles estão intercalados. Então, veja bem, temos que fazer alguma atividade física. Escolha alguma que você goste, né? E não leve mais essa vida sedentária. E quando é que esse carboidrato vai se transformar em gordura? Quando existe um excesso de glicogênio, quando o nosso corpo sinaliza que estamos ok, com nível de energia perfeito, né? Não precisamos mais consumir e continuamos consumindo carboidrato. E aí estamos como? Em um ambiente hipercalórico. Aí sim, excesso de energia disponível, aí sim, na verdade, essa síntese de carbo e gordura acontece a partir de um metabólito de todas as reações que estão acontecendo já a partir da ingesta desses alimentos. Gente, não é uma via fácil de acontecer, né? E acontece isso basicamente no nosso fígado. Não são somente os carbos que se transformam em gordura. E também esse excesso de consumo, esse excesso energético a mais que nós consumimos, ativam também 2 vias, né, que são vias importantes de transcrição, são fatores de transcrição, na verdade, que proporcionam também
esse ganho de peso ou até mesmo essa obesidade. Enfim, eu não vou entrar aqui na questão de bioquímica, que realmente não interessa para vocês. O importante é que vocês saibam e tenham isso bem presente. Não se zera carboidrato para emagrecer, não se zera carboidrato em hipótese nenhuma. Temos que saber quais escolher e temos que saber as quantidades. Não são só carboidratos que se transformam quando em excesso e excesso de glicogênio, não são só eles que se transformam em gordura. Proteínas também podem se transformar em gordura. Existem várias vias que acontecem no nosso corpo concomitantemente e através de uma dieta bem equilibrada, de uma atividade física em uma constância, nós podemos fazer com que uma via se sobressaia à outra. Então, assim, precisamos de energia, precisamos de carboidrato, que é a nossa fonte primária de energia. Não saia por aí ouvindo conselhos e acreditando em tudo que você lê. Infelizmente, até colegas, eu ouso dizer, e outras pessoas também não entendem muito de fisiologia humana e não entendem de bioquímica e saem por aí espalhando e fazendo esse terrorismo nutricional. Eu não sou a favor do terrorismo nutricional. Os bons alimentos, os alimentos de verdade, os nutrientes, todos eles precisam fazer parte do nosso dia a dia, da nossa refeição. Bem, por hoje ficamos por aqui, pessoal. Essa semana eu acho que vou... Não, eu já me comprometo com vocês. Eu vou falar, já que nós estamos falando em carboidrato, eu vou aproveitar e vou falar na dieta low carb. Porque muita gente me pergunta low carb, o que é low carb, o que eu posso, o que eu não posso, enfim. Então vamos aproveitar a deixa dessas amigas que nos deram hoje aqui, perguntando sobre carboidratos se transformarem em gorduras e vamos aprofundar um pouquinho mais num próximo vídeo falando da dieta low carb, ok? Obrigada de novo, sempre pela presença de vocês, foi um prazer. Que tenhamos um dia ainda próspero, né? Proveitoso, alegre e sempre focadas no nosso bem-estar, na nossa saúde, no nosso objetivo. Semana nova, objetivo aquele para ser perseguido, né? Então, vamos lá. Obrigada a todas.